Hoje, então, é o item 18, Ser humano e sua totalidade. Então, é o capítulo 7 da Psicologia da Gratidão e o capítulo 8 do Vida, Desafios e Soluções. Então, gente, ela fala sobre 2 itens, sobre o autodespertar, né, e sobre a gratidão, que é o tema desse livro que eu adoro, Psicologia da Gratidão. Eu gosto muito que ela coloca, e é um tema recorrente, né, que a gratidão é filha do amadurecimento. Né? Eu achei isso genial, assim, porque tu só pode ter gratidão quando tu consegue enxergar, quando tu consegue ter uma amplidão das Exato. situações, né? Sim, ela traz muito essa questão da maturidade psicológica, que é um lenitivo, né, para nossas vidas, porque traz aquele raciocínio lógico, que deveria ser lógico, de que tudo que passa está a nosso favor. Então, na verdade, se não somos gratos é porque ainda estamos num período de infantilidade. Ela fala que a criança maltratada, ela coloca esse termo algumas vezes, né? Aquela coisa da criança ferida. Quando a criança maltratada está falando, ela ainda não é ingrata, é magoada, ela se sente ainda ou quer passar a vida inteira rindo porque a infância que ela não viveu, né? A Joana traz isso. Então, sabendo que há um quinhão de sofrimento a passar, mas não se amesquinhando, não ficando fixado no tormento, na mágoa, né? Ela traz que quem já consegue vencer a mágoa já está um degrau acima. Aquele que não leva muito a sério, né, os erros dos irmãos. E como é difícil tu agradecer a aprovação, né? Sim. Na hora da aprovação é muito difícil. Depois, quando passam anos, tu olha, tipo, aqui, a coisa mais maravilhosa que poderia ter acontecido foi aquela desgraceira lá, né? Mas é muito difícil fazer essa aceitação e ter gratidão, né? Sim. É mais rápido quando são experiências mais rápidas, como ela traz, experiências de quase morte, quando pessoas sobrevivem a um acidente, né? Porque daí o ser consegue rever psicologicamente aquilo de forma rápida, né? Mas as do dia a dia, as provações do dia a dia, é complicado tu Sim. agradecer, né? O ideal seria a gente conseguir agradecer. Acho que O é um que, exercício diário disso, né? De poder agradecer. o que não significa não sofrer, porque a gente é aí que está. Ela diz que nós vamos sofrer tormentos. Jesus falou, né? A felicidade não é desse mundo. Não porque aqui é um lugar amaldiçoado, mas porque ele sabia que no nível que estamos, a gente ainda está muito suscetível ao sofrimento, porque a gente precisa disso justamente para amadurecer no nível em que estamos, né? E tu agradecer, por exemplo, o convívio com uma pessoa que te irrita, né? Aquela pessoa está te ajudando a trabalhar a sombra. Agradecer isso precisa amadurecimento, né? Claro. É muito complicado. Sim. Ela traz essa questão, né, da questão do perdoar, do se magoar, de pessoas que ficam, né, de uma forma que ela diz perversa, porque podendo ser feliz, podendo optar pela se conectar com a alegria, optam pelo masoquismo de sofrimento. E ela arrasta um monte de gente junto, né? Ela vai contaminando, vai fazendo as suas chantagens, vai se comunicando com as pessoas pelo sintoma. Sim. Porque é o que a Joana fala, ao invés de despertar amor, eu prefiro despertar compaixão. Então, ou porque acho que eu não mereço ser amado, ou porque eu acho que o outro me deve algo, ou porque eu acho que o mundo me deve algo, então eu acabo querendo despertar esse tipo de sentimento. E geralmente são pessoas pesadas, densas, né? Porque é uma atitude infantil achar que a minha vida é mais difícil que a dos outros, né? Como se eu fosse especial. Inconscientemente, eu quero dizer que eu sou melhor que os outros, não deveria passar por isso. Então, na verdade, não é assim, né? A gente sabe que a gente passa por aquilo que tem que passar, basicamente. Mas esse fato da pessoa sofrer até ela atingir a consciência que o outro não é melhor do que ela, né? É que é aprendizagem, né? É que ele aprende que aquele sofrimento foi benéfico. Sim. O sofrimento ele tem um motivo. Essa que é a questão. Porque se a gente fica muito preso na questão do azar ou na questão da má estrela, da má sorte, né? A gente acaba achando que foi prejudicado. E se existe um Deus misericordioso que está a nosso favor, que quer nosso bem, que trouxe, inclusive, um modelo e guia, que nos mostrou o caminho, que falou que realmente a gente ia fazer horrores, e falou, né, para o Pedro, para o Paulo,
para o Pedro. Que ia negar ele 3 vezes, e antes que o galo... Ele, não vou. E nós falaríamos isso para Jesus. Não? Óbvio que eu não vou, estou te vendo aqui. Como é que eu vou negar? E daí, quando chega alguém querendo a tua vida, e tu diz não conheço Jesus, capaz tu vai dizer que sim, vai para a fogueira. Um troglodita na tua frente querendo te matar. Não conheço, não. Nego sim, nego 100 vezes. E daí, quando o galo cacarejou de novo lá de manhã, e daí, ao mesmo tempo, sincronicamente, ele desperta a consciência dele. Jesus fala, né? E Jesus, sabendo que aqueles apóstolos estavam em consciência de sono, ele sai do corpo antes do momento do martírio e tenta despertar, mas não consegue. Seus companheiros, né? Porque eles estavam ainda em sono. Estavam desmerecendo aquele momento. Assim como a gente pode desmerecer nossa encarnação. Está no livro dos Espíritos. O que é o pior dos remorsos, né? Daí eles respondem, é o espírito saber que perdeu tempo. Porque daí tu desencarna e tu percebe que tu perdeu muito tempo. Quantas pessoas, né? Nós mesmos, às vezes, quantos períodos da nossa vida, que a vida passa e está vendo TV. E daí... então, porque eu estou velha, porque eu estou isso, porque eu estou doente. Cada dia é uma oportunidade. Né? Deus confia em nós. Até mais ainda quando eu sou velha, por quê? Porque tu é o soldado que chegou lá, tem mais experiência. Ela cita o termo combatente. Então, se eu sou um combatente mais experiente, eu tenho que dar o exemplo. Não, regrido. Virei criança de novo. Só falta pegar um Nescauzinho e chamar a mãe, né? Ficar vendo TV. Então, esse tipo de comportamento, se a gente não cuida, a gente está repetindo. A gente vai se acovardando, vai ficando com medo da morte, ficando com medo da morte dos outros. Daí, como ela diz, porque o filho foi embora e ninguém me é grato, e não sei o quê, entre outras bobagens, né? Que não leva a lugar nenhum, é um vício, realmente. E a gente se dá o luxo também de fazer essas coisas. Por quê? Porque achamos que temos o direito, ou porque temos medo de envelhecer. Daí essa questão de querer que os filhos sempre sejam crianças, porque daí eu não estou envelhecendo. Que eterno bebê, né? Isso é bem comum, né, gente? Bem comum. E não é errado, mas é que também não dá para não falar, né, gente? Como é que a gente tem que olhar para a maturidade independente da idade. Independente da idade, porque o espírito não tem idade. Então, existem fases, existem vícios, assim como tem o vício do jovem, tem o vício da criança, tem o vício do ancião. E cada momento nosso, a gente tem um vício, né? Mas ser grato, né? Ela traz essa questão da gratidão como algo, como ela cita o termo logoterapia, que não precisa necessariamente, embora seja um sentimento que as religiões desenvolvem, é uma questão de procurar o sentido da vida. Jung fala, um ser suporta tudo, menos a perda do sentido. Então, ser grato a tudo que me acontece, conseguir me renovar. O universo exige ação. Ela traz isso diversas vezes. De novo, ela traz. Então, não dá para parar, estancar e dizer, agora eu já fiz tudo. Quando eu sobrevivo a uma doença, renova a minha oportunidade. Quando eu me vejo sem sentido, num vazio, é uma nova oportunidade para algo que eu ainda não vi a meu respeito. Quando alguém me faz mal, é mais uma oportunidade, porque ela fala ali, tudo que me parece ruim que me acontece está testando algo que eu ainda não entendi. Por isso que eu disse que eu não acho que o sofrimento seja ruim. Eu acho que o sofrimento é bom. Tu aprende com ele. Isso. É doído. Aprende? É doído. É doído, é difícil. Às vezes é quase insuportável, mas não é insuportável, porque ela fala justamente que tudo acontece de acordo com aquilo que a gente aguenta. Ela fala ali, em outros termos. Aquilo vai te testar e vem quando tu está preparado, mesmo que tu não saiba que está preparada. Aquilo vem na hora certa. E para testar o teu caráter. Porque a maior parte de nós, claro, nós nos fortalecemos, em sono nós descansamos, nós pegamos informações com espíritos bons, nós paramos, que nem no dia, para meditar, para ver uma coisa bonita, uma flor, uma mensagem. Então, no sono também o espírito precisa disso,
porque vai ter um momento que vou ter a prova. E daí eu tenho que estar fortalecido para isso. Mas é na prova que eu vejo como é que eu tô. E ela diz isso também. Quantos de nós, né? A vida inteira espírito, daí morreu alguém, lascou tudo. Você foi tudo, porque a morte, ninguém aguenta a morte. Sabe? Então, que consciência é essa que eu tenho de imortalidade, de fé, de serenidade? Por exemplo, né? Entre outras coisas, a vida inteira, né? Achei que eu era desprendido, daí eu perco uma grande soma de dinheiro, me desespero. Ela fala as quinquilharias. Que bom seria se nós pudéssemos chegar, ela diz, num ponto de dizer, eu não preciso mais disso, mas de coração. Olha quanta porcaria que eu precisava e que eu não preciso mais. Isso é libertador, porque se livrar da mágoa, se livrar do materialismo desenfreado. Eu acho que o círculo de amizade, não sei de todo mundo, mas pelo menos eu vejo no meu círculo, que ainda esse poder aquisitivo, eles olham assim, ó, se tu tem muito, tu tem valor. Se tu não tem, outras coisas que tu faz já não, né? Então, é uma coisa assim que eu já troquei. Cada vez que eu vou estudando mais, eu vou trocando meus amigos. Assim, tem uns que continuam. E tem outros que eu perdi no caminho. Então, assim, eu não acho que eu perdi, eu acho que eu ganhei, né? Acho que é um documentário de um budista falando que um dos chelas, como ela diz aqui, né, que escolhe um guru, mas não nesse sentido. Ele queria se transformar num budista, num seguidor lá de yoga, só que ele disse que ele bebia, ele jogava, ele era viciado em sexo, não podia. Daí o guru lá falou, não, você pode ser viciado em sexo, você pode jogar, você pode beber. A questão é que você não vai querer. Então, na verdade, espiritualmente, a gente não pode julgar. Porque muitos daqueles que estão ali jogando não estão matando, né? E são espíritos, às vezes, comprometidos e tal. Então, nós também temos as nossas tendências, às vezes. Então, é um processo. A gente não... Eu acho que, como ela diz, suavemente, a sombra vai se diluindo, sem a pessoa se dar conta. Um processo suave, porque estou agindo, não estou histérico com o que o outro está fazendo, não estou me chibatando, porque, afinal de contas, eu sei que não sou melhor que ninguém, mas estou me esforçando, que é o que ela diz, a vontade, eu persistir. A paciência, perseverança, a fé. Muitas vezes você fica quase sozinho, ela fala, momentos difíceis. A fé é só persistir. Eu criei no meu mental um planejamento de felicidade e daí eu começo a persistir naquilo. Eu vou angariar aquilo que eu quero. Mas se eu paro, se eu fico histérica, daí eu não quero que todo mundo pense que nem eu, daí se o outro me xinga, não pode me xingar, ou eu também não posso falar, e daí tu começa com as mesquinharias, daí perde tempo, né? Tem que ser sincero com o teu processo. Às vezes tu pode estar equivocado, mas está sendo tu mesmo. O problema é que quando a gente entra nessa coisa de ter que aparentar para ser aceito, porque o que os outros vão pensar, na verdade, eu estou perdendo tempo. Além de ser muita perda de energia, aquelas pessoas também, inconscientemente, vão sentir a tua falta de sinceridade. Sinceridade, né? A gente sabe quando uma pessoa é verdadeira ou não. Elas sentem até a falta da amorosidade, né? É. Porque tu deixa de ser amorosa. Claro. Né? Naqueles momentos, conforme tu agia naquele grupo, dentro dos teus princípios, que tu compactuava com as coisas que aconteciam, tu tinha uma relação amorosa. Quando tu começa a te dar conta, esse papo está sendo muito bom porque ele está me aliviando um monte, assim, sabe? Sabe? Ele está vindo assim como um bálsamo para o meu espírito, sabe? Eu estou encantada porque eu tinha um grupo de amigas há 30 anos que a gente se reunia todos os meses e eu não estou mais afim. Sabe? E eu estou me puxando para trás e eu não vou no grupo e eu não me vejo mais dentro do grupo, mas eu não quero magoar ninguém. E eu vejo assim que às vezes as minhas respostas no WhatsApp são mais duras, mais frias, por isso que eu falo da amorosidade, coisas que
Então, eu continuo dando bom dia, boa noite no grupo, mas é sem muito sentido. Sabe? Ele não tem assim. Então, vamos nos reunir? Tá, vamos. Sabe? Tipo assim. Mas, em compensação, o outro grupo que eu formei, que daí, então, também eu me questiono com esse outro grupo, mas daí eu penso assim, eu digo, não, mas são pessoas que estão dentro da mesma situação que eu estou, né? São pessoas, vamos dizer assim, lá do centro espírita, que a gente tem um assunto em comum, e são pessoas assim leves, né? Que eu tô, é uma outra fase que eu estou vivendo. Em compensação, esse grupo diz, vamos, sabe? Assim, tem o mesmo tesão que eu tinha no outro, eu estou tendo com esse. Então, assim, para mim está sendo muito bom essa terapia que está sendo feita. Claro. Sabe? Está me aliviando bastante. Eu acho que, então, voltando ao assunto, eu acho que a gente acaba perdendo até a espontaneidade, a amorosidade, quando a gente tem que fazer uma coisa, né? E tu não quer mais, né? Com certeza. E dentro disso, posso trocar um pouquinho, trocar aí dentro, assim, que me chamou a atenção aqui no livro do Gratidão, foi quando ela coloca que ela fala sobre os livros sagrados, né, na página 150, que ela coloca dos livros sagrados que todas as religiões exercem um papel psicológico muito significativo, né, nas pessoas, e que ela coloca o livro de Jó, que é a verdadeira maturidade, né, onde ele oferece o testemunho do amadurecimento psicológico de alguém que ama a Deus e que, mesmo sob o açodar das vicissitudes, o exalta e agradece a miséria, a enfermidade e a perda dos filhos, dos rebanhos, dos escravos e do servo. E essa conduta favorece-o como restrição de tudo quanto se havia diluído durante o infausto período anterior. Demoraremos, creio eu, para chegar lá, sabe? Por quê? Ai, É que a questão é, a gente tem o ego, né? E daí não dá para fugir. Então, muitas vezes, essa troca de gentilezas, esses cortejos, ou me deu um presente, eu devolvo outro, me deu um bolo, eu devolvo no potinho, não sei o quê, é pro ego, tá? Não que seja desimportante, acho que é uma forma também de demonstrar carinho, educação, que tu se importa. Mas, francamente, o selfie, quando ele não é correspondido, ele fica aturdido. E daí há uma distonia ali, uma doença, uma ansiedade, alguma coisa que chama para o selfie. Então, a alma ela é muito mais honesta nesse sentido. E menos moralista também, né? Porque, então, o meu chamado, o que eu aspiro, e daí eu procuro as aspirações, eu procuro a harmonia, a beleza, a arte, a ciência. E essa alegria, essa real alegria de saber que há algo maior para se procurar e que há benesses maiores, né? Essa esperança que as religiões trazem tanto, né? Então, quando ela fala que Jesus trouxe boas novas de alegria, propôs a felicidade, né? Adorna-se de gratidão, alarga os horizontes mentais do ser humano. A gente vê as pessoas francamente religiosas podem estar passando por situações muito difíceis na vida e está mesmo no processo de depressão, ou de doença, ou de dificuldade com as pessoas em casa, mas elas têm um brilho no olhar quando falam da religião. Mas eu tenho lá a minha casa de Jesus, sei lá do quê, sabe? E aquele lugar é revestido de carinho, de alegria, há uma aceitação, há um apoio do grupo, há essa questão de ressignificação que tanto falta para nós, porque a gente nasce já com essa questão do materialismo muito importante, sem se perguntar o que essa alma veio e como melhor alcançar, né? A que se propôs. Então, realmente, essa postura vai levar inevitavelmente à gratidão. Porque se eu me resigno com alegria, e não pelo sofrimento, pelo adoecimento, mas pela via da saúde, eu viro grato. E tudo daí é um júbilo. Isso me reporta aquela escala de desenvolvimento do Maslow, das necessidades. Começa com a fisiologia, né, as necessidades fisiológicas, o de pertença, né, de grupo, e acaba o mais alto, que seria a ética e estética, né? Que é moral. Daí tem esse mundo de ilusões, né, que ela fala,
que tem a ver com as quinquilharias, que tem a ver com o que eu tenho, que o outro tem, que eu não tenho, e uma inquietação, que eu tenho que aumentar a posse, e daí eu vou ter inutilidade em detrimento dos bens internos que enriquecem a vida. E vai chegar um momento que, mesmo tendo o que eu quero, cai em mim, e aquilo vai me dar uma ansiedade, uma angústia, porque se perdeu muita energia naquilo, né? E não se construiu algo por dentro, porque ela fala que, nesse meio tempo, o corpo vai envelhecendo, as células vão enlouquecendo, às vezes eu tenho algum câncer, tem alguma coisa, e daí eu não tenho nada dentro. Eu tive só uma casa, um iate, sei lá o quê, amigos que estão comigo por interesse. Então, nesse sentido, que nem a formiguinha cigarra, né? A gente tem que ser formiguinha a vida inteira, sabendo que não é achar que vai perder tudo o tempo todo, né? Mas assim, posso ter que mudar o lugar da minha casa um dia, eu posso um dia, né? Alguém vai partir, eu posso partir, né? Achar que eu vou ficar muitos anos na Terra, daqui a pouco eu parto. Eu tenho que estar preparado para tudo, que nem um soldado. Que é essa questão de ser o combatente, né? Eu acho que, a partir do momento que a gente vai tendo essa outra visão desse amadurecimento, aquele monte de quinquilharia que a gente deixa dentro de casa, a gente começa a fazer brechó para arrumar, engarar dinheiro para os outros, a gente começa a vender e passar o dinheiro, pelo menos é esse o meu caso. Eu vendo, boto no Face, né? E aquilo já não vai ficando mais importante. E, de repente, tu vê que tu vai ter que morar numa outra casa, porque vai te facilitar, tu não precisar subir escada, vai ter que ser uma coisa mais simples. E tu não tem necessidade daquele aparato todo. Sim. Estamos juntos, Diana. E ela traz essa questão do que tu falaste, o trabalho que dignifica, né? Que é uma terapia. Tem muitas pessoas que estão adoecidas e não estão trabalhando. E começam a trabalhar, é impressionante. Aquilo muda, tu se sente digno, tu se sente útil na sociedade. Né? E quando ela cita um exemplo daqueles dois cidadãos, um ilustre, filósofo, consagrado, e o outro um serviçal, ela bota assim, uma pessoa humilde, e ele orgulhoso que as lajotas ali que estavam no chão, foi ele que colocou, e com sinceridade. E isso sim, porque a gente, no pensamento materialista ou egotista, é muito, mas aquilo é... Ou mesmo falamos de nós de forma hipócrita, mas eu sou só eu, né? Ai, quem sou eu para falar? Inconscientemente querendo dizer, eu deveria ser ouvida se tivesse aquilo lá, daí sim vocês iam ver. Então, assim, na verdade, todo trabalho é importante. Todo trabalho é importante, porque o cientista precisa das mãos da cozinheira que faz a comida. Então, tudo que a gente faz tem um objetivo nobre e grande. Só que temos muitas fantasias. E isso vai trazer essa bênção, autorrealização, e faculta o progresso, ela diz, de todas as formas possíveis. 157. Eu acho que dá para a gente observar o adoecimento das pessoas que se aposentam sem estarem preparadas para isso. Sim. Né? Fecha bem. Porque aquela pessoa que aprendeu, que gosta de trabalhar, cria uma fantasia, né? Quando diz, depois que eu me aposentar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas, no fundo, precisa do trabalho, porque aquilo que faz a pessoa se sentir útil. Não precisa necessariamente ser o mesmo trabalho, pode ser outra ocupação. De repente, é justamente o momento de tu ter a liberdade de escolher o trabalho. Então, quando o ser humano, ela fala ali na 158, se dá conta do significado do trabalho na sua existência, amadurece psicologicamente, ama o labor, seja ele qual for, entregando-se sem paixão, mas também sem revolta ao mistério de edificar. Ela não está dizendo aqui, seja sempre bem-humorado e fale o que todos querem ouvir. Ela fala sem paixão, porque isso é adoecimento, né, gente? Trabalhar cansa, trabalhar gasta, é o suor do trabalho, é chato às vezes, mas não é horrível. Só que tem um preço, trabalhar exige maturidade. Assim como viver exige maturidade. Tu vai sofrer sim, não te ilude. Não é a última vez que tu vai sofrer por amor. Tu vai ser pego de surpresa. Não é a última vez que alguém vai partir. Te prepara para o combate, porque é isso que ela está trazendo. A gente tem que se entregar, sim, mas sabendo que não somos prioridade. Não somos, assim, exceção na criação.
Então, é ilusão achar que agora, né? Agora eu estou tranquila e nada mais vai acontecer. Eu estou aqui a passeio, agora é só ser feliz. Que esse ano virou. Então, não, né? A gente tem que ter essa consciência que há um trabalho a ser feito conosco também. Por quê? Quando ela fala que a sombra se dilui suavemente no self, que está consciente da sua realidade e dos seus limites. Saber disso também é estar com saber-se consciente da pequenez. Que sim, eu vou errar ainda, porque sim, vai ter momentos que eu vou estar me enganando, eu vou estar querendo fugir da realidade um pouquinho, vai acontecer. Então, eu tenho que saber que eu não estou com essa bola toda, né? Isso é importante. Bem aí onde tu colocaste, que eu tinha notado aqui, realizado psicologicamente, o homem simples não tinha conflito existencial, porque sua era uma jornada de trabalho, que tu acaba de dizer, e de amor, o que fazia como corolário do amor que nutria pela família e por todos. Aí entra a sombra nele, diluía-se suavemente no self consciente da sua realidade, dos seus limites. Tá, mas aí só uma perguntinha com relação à simplicidade do homem, trazendo para os dias modernos, isso facilitava ele psicologicamente? Sim. Né? Porque a gente começa a se afastar muito, né, do sagrado, da religião, né? Há uma mania, há uma onipotência no ar. Então a gente acaba saindo um pouco e tendo mais possibilidades de fuga. Inclusive com a sexolatria, né, que ela diz que se criou uma coisa que tem que ter um gozo eterno. E ela fala não, que há formas maduras de amor, que é cumplicidade, a ternura, né, a união, etc. e tal. Então, a mesma coisa, esses desastres emocionais que nos acometem, né? Se, por um lado, a gente ganhou em muitas coisas, a gente sabe que existem doenças modernas também. E outros tipos de provações. Por que a aprovação do rico é mais difícil? Por que Jesus fala que é tão difícil entrar no reino dos céus? Porque, justamente, o ego está ali podendo ser servido a qualquer momento. É o que mais estimula, né? O prazer do corpo, o poder. Eu tenho tudo na minha mão. Muitas vezes, o humilde, aquele que está sofrendo na vida, ele é um privilegiado. Eu acho que o humilde sofre diferente. Né? Dá para dizer isso, né? O humilde, às vezes, até por uma questão de sobrevivência, entre aspas, adquire uma sabedoria que muitos de nós não adquirimos nunca. Porque estamos muito magoados que a nossa família não pensa como a gente, politicamente. Ou porque não agradeceu o presente que eu mandei de Natal. Hipócritas, sabe? Então, a gente vai perdendo, com esse trabalho grosseiro, a nossa humanidade. Por isso que bem-aventurados os humildes, né? Porque esses que herdarão a terra. Ela quer falar. Eu acho que a gratidão é muito mais fácil no humilde do que na pessoa que tem mais posses, né? Porque qualquer coisa que ele receba de atenção, de ajuda, ele tem muito mais gratidão do que o que tem muitas posses para agradecer alguma coisa. Se ele já tem tudo, ele não precisa. Inconscientemente, ele acha que aquele que o bajula está com ele por interesse. E como diz Joana, infelizmente, geralmente está. Ela fala, infelizmente, geralmente ele está certo. Então, ser pobre é bom, né? Pobre de posse e rico de espírito, não adianta ser pobre de posse e pobre de espírito, né? Não é o dinheiro, porque o dinheiro ele também tem o significado da missão. O mundo, com a cultura, o quanto de dinheiro que eu posso angariar depois ou não, posso ter uma vida difícil, mas a questão é, o que isso representa para o espírito? Que tipo de mensagem esse sofrimento está me passando? É isso que a Joana traz. Porque não é só material. Tem as dores morais, que são mais difíceis, né? E ela fala várias vezes que a questão das posses não tem relação direta com a felicidade, a questão das riquezas. A gente, né, sabe disso. Então, é bem relativo isso, bem relativo mesmo. E ela fala, ela não é hipócrita. Em vários momentos ela diz, uns falam que é muito melhor ser feliz rico, né? Ser infeliz rico do que na pobreza. Ela fala, é verdade. Só que não é disso que a gente está falando.
Ser feliz em Paris. Daí tem um terrorista ao teu lado e se explode, né? Acabou a felicidade. A gente está falando dessa questão da simplicidade e às vezes a gente não quer associar com a questão de posses ou não. Mas tem uma experiência que a gente tem vivido, eu e um grupo aos sábados. As pessoas que moram na rua, minha cidade começou, de uns 2 anos para cá, a ter moradores de rua. E, de uma forma ou de outra, ou eles cruzam com a gente na cidade, te pedem, aí tu encaminha para a própria cidade, lá a gente acolhe com o que pode, e, com o tempo, eles começaram a chegar. Né? E eu trabalho aos sábados à tarde, então eu acabo me envolvendo. E tem aí já 1 ano e meio, nós meio que acolhemos 2 desses moradores que não moram exatamente na rua, eles moram num presídio desativado, que é bem próximo da Sociedade Espírita. E aí, com o tempo, nós começamos, em vez de eles virem a nós pedir, nós começamos. Então, terminava o trabalho, nós íamos lá visitá-los, isso e aquilo. Então, tu imagina, um presídio desativado, até tem muita história, que tem assombração, conto muitas coisas lá. E, no início, nós íamos, assim, era uma energia, era uma coisa realmente pesada. Né? A gente conversava, foi se envolvendo, conhecendo um pouquinho da história deles. Hoje dá para dizer assim, ó, eles são nossos amigos. Então, eles têm assim, é muito simples, o telhado é todo cheio de furo. Eles pegaram uma parte ali, então montaram tipo uma cozinha, sala, mas um negócio tudo com... Imagina, morador de rua, das coisas que tem. Mas eles passaram também a nos receber como sendo aqueles amigos. Sabe quando a gente recebe um amigo em casa, que tu vai lá, tu faz o chá, com toda aquela alegria? Eles chegam a arrumar, eles organizam, né, para quando a gente chega lá para conversar. Aí, um tempo atrás, eles disseram, façam preces, isso e aquilo. Aí, um dia, a gente deu um evangelho, a gente chega, eles já dão um evangelho para nós fazermos o evangelho com eles. Então, vocês estavam falando, eu estava lembrando, porque nós, já há algumas semanas, a gente tem dito, a energia é diferente. Como, para nós, não tem a diferença se nós estivéssemos na sala de uma das casas, né, mais abastadas, ou se nós estamos sentados naquele sofá ali enjambrado que eles têm, isso e aquilo. E é uma coisa tão verdadeira isso dessa relação que tu passa a não enxergar eles, entre aspas, como esses moradores de ruas, esses mendigos, e sim pelo valor da alma. Sim. Então, é uma experiência assim, que eu queria compartilhar. E aí que tu verifica, a gente sai dali, realmente, aqui tu entende que, às vezes, essa simplicidade, né, desprovida de todos os recursos materiais, ela pode ter uma riqueza também muito grande e até maior se tu estiver lá nos teus palácios. Sim. Né? Mas é uma experiência muito rica. Assim. E começa pela piedade, né? A piedade é o prenúncio da caridade. E como é forte quando tu sente que alguém te ama. Que não precisa falar nada. Tu sente que tu conquistou aquela pessoa por uma bobagem que seja, por um paninho a mais que tu levou. E tu sentiu que aquela pessoa te ama. Isso é tão forte. É tão, assim, lancinante, né? Que tu sente e não tem nem como explicar. E eu acho que o que o ser humano quer, na verdade, é ser amado, no fundo. E a gente tenta de várias formas, né? Só que quando tu sente, assim, que alguém te traz um afeto verdadeiro, é muito legal. É uma experiência muito interessante. E para todos nós também, assim, não somos nós que estamos lá na ajuda. Vem também, eles nos presenteiam muito com a experiência deles. Isso ajuda nas nossas questões, nas nossas feridas. Né? Então, é uma experiência muito rica. Assim. Na verdade, eu identifico aí um processo recíproco de gratidão deles com vocês e o que significa disso para vocês, como gratidão também, daquilo que toca vocês, né? Tanto para eles como para vocês. É gratidão no nome disso. E aqui, ó. Ninguém transita na terra por caminhos sempre floridos. E mesmo quando existem muitas rosas, igualmente há inúmeros espinhos que possuem a finalidade especial de protegê-las. 163. Fala que nós temos um quantum de dor, regiões pantanosas que passamos, de natureza moral entre amigos, correligionários e adversários, todos os temos, sem deixar-se permanecer nos redutos venenosos. Na última página ali, 164, tem um parágrafo especial que ela vai falar
que todos aqueles que atingiram as culminâncias do equilíbrio emocional e espiritual, ou seja, as pessoas que já exalam perfume, atravessaram regiões pantanosas de natureza moral entre amigos, correligionários e adversários, sem deixar-se permanecer nos redutos venenosos. Igualmente, venceram muitos desertos, experimentaram solidão e quase ficaram desamparados. O que é deserto? Uma região onde nada floresce. É quente, é árido, parece que nunca tem fim. Tu alucina, tu acha que vai morrer ali, tu acha que a pele não vai aguentar. Então, eles atravessaram muitos desertos. No entanto, porque se mantiveram com o pensamento colocado no êxito e não apenas no caminho que deveriam percorrer, reclamando, né, alcançaram os patamares róseos do sentido existencial, da vida plena, sem nenhum tipo de ressentimento, porque se deram conta de que a alegria sempre esteve presente, sempre, mesmo nos momentos mais difíceis, nos períodos de esforço e de sacrifício. O ser pleno, quando se dá conta, ele soube que sempre foi amparado e sempre teve alegria, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, ela fala dessa questão, né, da sair desse estágio de criança maltratada para a maturidade de adulto realizado. Gratidão à vida e a oportunidade de ser pleno. Então, tem a criança ferida, tem a criança maltratada, tem tudo isso, mas tem um momento que tem que parar de birra, né? Que ela fala que a gente tem que agir como adulto que a gente é. E embora as dificuldades, embora eu saiba que tem feridas mais difíceis, outras mais fáceis, mas tem um adulto aí também. Então, esse adulto ele tem que vir e se apossar do que ele veio fazer. Porque senão a gente vai ficar, né? Então, a gente vai tentar várias coisas, né? A gente vai tentar colocar a responsabilidade no mestre, num guia, que ele vai ensinar o caminho, então tá tudo bem, né? E ela fala, não, mas é normal, que no começo vai ter alguém que tu vai dizer, não, esse cara aqui é bom, mas isso é só por um tempo. Depois tu vai sozinho, tu vai criar teu perfil, tu vai começar a pensar o que serve aqui, o que não serve ali. Fulano também tem suas questões, então isso é normal. E que essa busca ela vem orientada para o mundo interior, no qual o ser mergulha com entusiasmo e sabedoria, superando os imperativos das paixões perturbadoras, das sensações mais primitivas a que se vinculava. Aqui no Vida, Desafios e Soluções, de novo, ela reitera a questão de que estamos há pouco tempo no período da razão. Então, é por isso, gente, que a gente erra bastante ainda, porque faz pouco tempo. Embora a gente se ache muito legal, quase anjo, né? Ela fala, não, gente, a gente, na verdade, é bem pouquinho tempo que a gente usa o raciocínio. Muitos de nós ainda voltam a dormir. Daí a gente acorda, daí volta a dormir. Daí acorda. É um parto doloroso, mas alegre. Dorido, porém alegre, ela fala. Então, a gente faz pouquinho tempo que saiu do primitivismo. Daí, o que vai acontecer? A gente não vai em linha reta, né? Então, ou a gente vai pecar por algum excesso de qual que é a natureza, ou a gente vai abandonar a experiência nova para ficar mole, ou nós vamos se dedicar de forma exaustiva e racionalmente, testando uma forma que ainda não tem força, que ainda não pôde ser testada pelas resistências do combatente. Então, eu estou me preparando para a guerra, mas se eu me atracar, eu vou estar sem força para outro dia. Porque na guerra eu preciso de todas as minhas forças. Físicas, psíquicas, morais de resistência. Vou ser testada de várias formas. Ela fala, ou eu vou achar, tá, isso aqui já deu certo, me amoleço, perco tempo, ou me enlouqueço e daí não me preparo o suficiente. Tem que ter estratégia. Tem que se camuflar às vezes. Tem que usar tudo que a gente tem capacidade, né? O ideal é sempre equilíbrio, seria, né? Que é a medida de avaliação das conquistas logradas. O que é o equilíbrio para a Joana? Harmonia entre o que se aspira, o que se faz e como se comporta emocionalmente, sem ansiedade pelo que deve produzir, nem conflito por aquilo que foi conseguido. Não fica parando pensando, eu já fiz isso, aquilo, outro, agora está na hora. Não, vai fazendo. É uma conquista interior, capaz de medir, sem paradigma estático, o valor das próprias conquistas. Sem paradigma estático, não é algo estanque. É uma questão de valor, é uma coisa muito pessoal, eu sei o que significa para mim. Não é uma coisa que está ali naquela página da Bíblia. Então, eu vou perceber falhas no passado,
com naturalidade, vou refazer o caminho, vou corrigir os equívocos. Quando eu descobrir os acertos, vou ampliá-los de forma serena, sem extravagância ou presunção, compreendendo que apenas se encontra no limiar do desenvolvimento interior, do amadurecimento profundo do ser psicológico. Então, aí ela fala desses talentos adormecidos no nosso inconsciente, que daí começam a vir. Coisas que a gente não acha que não poderia fazer, deveres, responsabilidades começam a aparecer. Então, é um trabalho de quê? Autoidentificação desse anjo. Harmonia, conduta nas paisagens mentais, pelos pensamentos cultivados, que se transformam em motivos para a luta. Então, cada vez eu me estimulo mais com essas novas descobertas. E, então, quando ela fala das leis do equilíbrio, tanto no macro quanto no microcosmo, a nossa parte, no campo moral, é a capacidade, então, de medir os valores para ter a paz interior, a necessidade também de prosseguir evoluindo, sem os choques decorrentes das mudanças de campos vibratórios e comportamentais que todo estado novo produz no ser. Então, ela vai falar, claro, isso vai ter um choque, né? No começo, aquela questão da sensibilidade aflorada, que pessoa pesada, porque hoje nesse lugar eu não estou bem, não sei o quê. Daí depois o choque de estar bem também, que isso vai fazer uma mudança de conduta, até o fato de se dar conta que talvez as energias não condizem com como tu está por dentro e poder ser resistente a isso, né? Quanto o espírito com pouca luz não consegue acender, mas o que tem muita consegue. Ele não fica escolhendo que lugarzinho melhor para ele trabalhar. Tem que estar, né? Todos os que vieram até hoje, que parecem que eram bons, eles eram bem humildes e se sacrificaram bastante, né? E realmente não estavam preocupados em estar em conforto e tudo mais, mas não com masoquismo, com naturalidade. Então, ela vai falar que o trabalho é o cometimento certo da viagem interior. Tem o trabalho no campo horizontal, que é esse trabalho que a gente, né, atividade da profissão, os voluntariados, o trabalho de estudar, seja lá o que for, e tem o vertical, que ao lado dele caminham juntos, coisa de tempo e espaço, né? Tudo que se transforma dentro de mim, isso é ilimitado. Então, por isso, é o aproveitamento das horas, para dar valor, para dar porque ela fala que o nosso trabalho é o amor em atividade. Então, é uma oportunidade. O trabalho é amor em atividade. Se eu consigo verticalizar isso, eu consigo muitas conquistas, só com a oportunidade de um trabalho que me foi designado. Qualquer natureza do trabalho, quando enobrecido pelos sentimentos, é o amor em atividade. Quando enobrecido pelo sentimento. Compreendendo que servir é a meta existencial. Qual é a meta existencial? Servir. Amar é dever de libertação do ego em constante transformação. Amar e servir. Que foi o que o Cristo fez. Ele veio, ele amou todo mundo, ele serviu bastante, ele falou que era assim mesmo. E é isso que a gente tem que tentar fazer. E isso daí, consequência, é o equilíbrio. Não se fadigando nem se deprimindo quando não sucederem os propósitos conforme anelados. Traz mais de uma vez. Vão ter aquilo que tu consegue controlar e os fatores que tu não consegue controlar, ela fala. Também vão acontecendo. A existência física é mais do que automatismos, constituindo-se um apaixonante devir, que se conquista etapa a etapa até culminar na autoconsciência. Ou seja, tem algo bom ali, né? Então, a perseverança é fator imprescindível à disciplina da vontade. Não importa como tu vai, se arrasta, vai quebrado, mas vai. Vai mancando, vai gritando, vai xingando todo mundo, mas vai. Vai. É isso que no fim vai importar. No fundo é isso que ela diz, né? E como é que a gente pode fazer? Além do trabalho, a meditação, né? Tentar ver coisas boas, ouvir coisas boas, para poder fazer isso de forma sincera. E perseverar, que ela diz de novo, somente através da perseverança é que se consegue amoldar as ambições aos atos, tornando-os realizáveis, materializando-os,
particularmente no que diz respeito àqueles de elevada qualidade moral, que resultam em bênçãos de qualquer natureza em favor do espírito. E aqui onde ela coloca, a ação é a palavra de ordem em todo o universo. É. A ação é a palavra de ordem. Todo o universo. O movimento constitui mecanismo que impulsiona a vida em todos os sentidos. E tem mais a tolerância, né? Uhum. Tolerar. Tolerar, que ela diz, né, que superar esse desafio da tolerância significa um passo avançado no processo iluminativo pessoal. Daqui a pouco tem que nascer mudo, né? Tem que nascer surdo. Fala de novo da criança psicológica, teima por ser acalentada. Nesse trabalho de perseverança, tolerância, não sei o quê, cede lugar ao adulto de vontade firme e confiante, que programa os seus atos trabalhando com afinco para conseguir resultados satisfatórios. Nessa empreitada, ele não deseja triunfar sobre os outros, conquistar o mundo, tornar-se famoso, conduzir as massas, ser deificado, porque a sua é a luta para conquistar-se, realizar-se interiormente, de cujo esforço virão as outras posses. Ela bota em itálico. Essa sim, posse. Essa de secundária importância, mas que fazem parte também dos mecanismos existenciais, que constituem desenvolvimento, progresso da sociedade, o surgimento das suas lideranças, os seus astros e construtores do futuro. Então, na verdade, ela fala que não tem um material mesmo, né? A plantinha ela precisa germinar no solo. O ego tem que estar maduro. Primeiro a gente fortalece a função principal. Então tem também a questão da posse material. Que até para isso tem que ter maturidade, tem que focar, tem que perseverar e ter disciplina. E daí tu vai ajudar no progresso da sociedade, senão a gente vira o que ela diz, os parasitas, né? Parasita do governo, vitimista, tudo está errado, fica no caso do pai para sempre. Nada vai dar certo nunca, porque eu não quero. E também não sou humilde para começar de baixo, né? Então, aqui, as posses materiais. E é a vontade disciplinada que se torna o mais notável instrumento de trabalho para a vitória da existência física do ser pensante na Terra. A vontade disciplinada é o melhor instrumento. Daí ela fala do que a gente está vivendo, né? Na página 126. Vive-se na Terra o momento de desvelar o que se encontra oculto. Não que é um período pior do que outros que foram... 126. Não que este seja um período pior do que outros que foram ultrapassados, ou seja, não era pior na Idade Média, né? Que é a Idade Média. É mesmo caracterizado por muitas bênçãos, porque tem progresso, tem desenvolvimento cultural, mas muitos desastres em forma de violência, de desrespeito aos códigos soberanos da vida, desequilíbrios em expressões diferentes, mas todos muito graves, quão perturbadores. Daí pessoas, né, que são viciadas em problema, a mídia, né, se regozija com isso, e pessoas que se comprazem nisso hipocritamente, às vezes, dando a impressão de lamentá-lo, quando está aplaudindo e ampliando a área da informação malsã. Aquilo que ele gostaria de fazer e não pôde, não teve coragem. Eu boto aqui muitos, a hipocrisia, né, da gente. Então, ela manda tolerância para aqueles que estão em patamares inferiores no processo do crescimento moral, ensejando-lhes aberturas fraternais para a sua realização, ao mesmo tempo auxiliando de forma direta na conquista do necessário ao seu crescimento interno e externo. É uma conquista valiosa, a tolerância real, que ela fala. Perdão irrestrito a todo o mal que se haja feito, com o esquecimento real da ofensa. Quando alguém se desperta, então, ela finaliza dizendo que ajuda o progresso de todos os demais seres. Quando uma pessoa se ilumina, ilumina os demais, que se tornam irmãos, companheiros da mesma jornada. Sua ascensão eleva-os, a sua queda os conduz ao abismo, que fica mais responsável, né? Autoconsciente dos compromissos que lhes estão reservados, entende
por que se encontra na Terra neste momento e sabe como desincumbir-se dos confrontos e lutas que lhe chegam, preservando os valores morais e humanos que lhe são próprios. Então, a gente não bota mais a culpa nas coisas que acontecem para se desequilibrar. É isso que ela está dizendo. Então, parabéns para a Joana. Tudo de gratidão, gente. Estamos muito felizes. Então, ela é muito boa e eu gosto que ela não tem aquela hipocrisia que você tem que só falar no bem. Ela fala que tu tem que ser o bem. Agora, como que tu vai fazer, o problema é teu, né? Eu gosto disso. Respeita o processo e manda a gente respeitar o processo. Mas de uma forma assim, não é uma questão de delicadeza só, é uma forma sábia, tranquila e serena. Assim, confiante, vai lá. Né? Vai, tu vai descobrir. É. Vai, segue o teu caminho. E isso é legal nela. Assim, é essa forma tranquila e serena do que ela diz. É muito bom. Então, no próximo é o 19, o self. A estrutura bipolar do ser humano e a questão da sombra. Em Busca da Verdade, capítulo 1, capítulo 3, Amor, Imbatível Amor, e capítulo 12, Momentos de Consciência.